Boa noite. Senhores vereadores, daremos início nesta data, 28 de agosto de 2017, a 23ª sessão ordinária desta Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito a nobre vereadora Neiva Raquel Rubia, primeira secretária, que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivosica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Geandre Deive Roncato. Presente. Leandro Felete Penati. Presente. Neiva Raquel Rubia presente. Trudpert Alan Leite Rister. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro, em nome de Deus, abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 22ª sessão ordinária, afixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Chamada nominal para votação. Não havendo discussão, passamos à votação. Desculpa, senhor presidente. Chamada nominal para votação da ata. Carlos Ivosica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudpert Alan Leite Rister. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Ofício Rio das Pedras, 28 de agosto de 2017. Vimos, através do presente, requerer nos termos constantes do regimento interno desta Casa de Leis, a retirada do projeto de lei do Legislativo número 11 de 2017. Dispõe sobre contribuição voluntária que será destinada ao custeio do programa de castração, tratamento e recuperação de animais abandonados em estado de elevado sofrimento no município de Rio das Pedras. Para melhores estudos sobre o assunto, objeto do mesmo. Sem mais por hora, subscrevo-nos apresentando protestos de elevada estima e apreço. Vereadores autores, Trudpert Alan Leite Rister, Carlos Ivosica, Edson Donizete Marconato, Fernando de Oliveira Antônio, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade, Ilzanete Alencar de Souza, Geandre Deive Roncato, Leandro Felete Penati, Neiva Raquel Rubia. Indicação número 620 de 2017. Sugere ao Executivo que o departamento competente para que realize uma operação tapa-buracos na rua Marino Limonge e na rua Antônio Marino, bairro Cambará. Vereador autor Carlos Ivosica. Indicação número 621 de 2017. Sugere ao Executivo a realização de operação e manutenção asfáltica na rua Najib Chama, esquina com a rua João Batista Martins, no bairro Jardim Bela Vista, na esquina da empresa Arcor. Vereador autor, Geandre Deive Roncato. Indicação número 622 de 2017. Sugere ao Executivo que o órgão competente estudar o layout da praça para viabilizar a possibilidade de planejar o aumento de números de vagas no estacionamento de carros na Avenida Prefeito Nicolau Marino, na Praça Vovó Tita, no bairro Vitória Perim Cesarino. Vereador autor, Geandre Deive Roncato. Indicação número 623 de 2017. Sugere ao Executivo viabilizar a colocação de câmeras inteligentes em pontos estratégicos da cidade. Este sistema fotografa e registradas todas as placas de veículos que entrarem e saírem do município.
Com isso, nós vamos ter muito mais resolução: queda no roubo de veículos, recuperação de veículos roubados, roubos na cidade, vai inibir a marginalidade em vir roubar em Rio das Pedras, identificar outras questões que nossa cidade possa estar sofrendo com relação à segurança. Vereadores autores: Diandre Dave Roncato, Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 624 de 2017, sugere ao Executivo que o órgão competente a manutenção asfáltica na esquina da rua Antônio Evaristo Petrini com rua Erasmo Pascom, no bairro Cambará. As águas de chuvas abriram um buraco na qual os moradores constantemente colocam pedra para tampar e correm risco de acidentes. Vereador autor, Diandre Dave Roncato. Indicação número 625 de 2017, sugere ao Executivo a manutenção da entrada da cidade pela rodovia do Açúcar, realizando a limpeza e sinalização de guias, poda dos coqueiros e árvores, colocar a bandeira novamente no mastro, replantar o coqueiro caído, plantar grama na rotatória do bairro São Pedro, solicitar ao dono do terreno ao lado da concreteira o corte de limpeza da área, colocar um letreiro com o nome da cidade na rotatória, entre outras ações para melhoria. Vereador autor, Diandre Dave Roncato. Indicação número 626, de 2017. Sugere ao Executivo que a Secretaria responsável verificar a viabilidade de incluir em concurso público o cargo de analista em saúde pública e gestor de saúde, o mesmo tendo como formação em biomedicina. Vereador autor, Diandre Dave Roncato. Indicação número 627 de 2017, sugere ao Executivo que realize uma operação tapa-buracos na rua Bel Silveira Martins, no bairro Vitório Cesarino, popularmente conhecido como Sem Terra, bem como tomar providências a respeito do esgoto que corre céu aberto em frente à residência de número 11, pois os moradores reclamam que para desviar do buraco tem que passar na água do esgoto, além do mau cheiro que entra na casa dos moradores. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 628 de 2017, sugere ao Executivo que providencie uma reforma do campinho de futebol do bairro Vitório Cesarino, conhecido popularmente como Sem Terra, e que também seja tomada providências quanto à reciclagem que os moradores estão armazenando no local. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 629 de 2017, sugere ao Executivo que seja feita a poda das árvores e a limpeza do local, na rua Vereador Moacir Severino, pois os moradores se queixam que ultimamente está aparecendo bichos peçonhentos em suas residências. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 630 de 2017, sugere ao Executivo que o departamento competente para que seja pintado um lado da guia de amarelo na rua Aparecida Amazônia Urbano, no bairro Vitório Cesarino, pois há muitos pontos de ônibus no local e os veículos estacionam dos dois lados, atrapalhando o tráfego dos veículos maiores. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 631 de 2017. Sugere ao Executivo para que seja feita a manutenção da rotatória do trânsito, perto do supermercado Dia, pois esta rotatória liga um dos bairros mais movimentados da cidade, Dona Rosina e Cambará. O buraco se encontra há mais de 5 meses aberto. E esta já é a segunda indicação para que seja tomada alguma providência, sendo que do jeito que está perigoso para os pedestres e motociclistas. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 632 de 2017, sugere ao Executivo melhorias na iluminação em volta da Escola Professora Maria José de Aguiar Zeppelini, rua São Vicente de Paula, no bairro Cambará. Os alunos e professores do período da noite reclamam que em volta da escola está muito escuro e, por conta disso, acaba facilitando assaltos no local. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 633 de 2017, sugere ao Executivo melhorias na iluminação na rua Aristeu Macedo, no bairro Bom Jardim. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 634 de 2017, sugere ao Executivo melhorias na iluminação na rua São Vicente de Paula, no bairro Massuticuri. Este já é o segundo pedido para a referida via pública e nada foi solucionado. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade.
Indicação número 635 de 2017, sugere ao Executivo a possibilidade da implantação de um redutor de velocidade na rodovia Júlio Basso, próximo a Madeireira, em Forçato, pois veículos trafegam em alta velocidade pela rodovia. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 636 de 2017, sugere ao Executivo a possibilidade de se implantar uma central de ambulâncias em nosso município, com telefone disponível para a população ligar quando for necessário. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 637 de 2017, sugere ao Executivo que seja retirado um tronco de árvore que se encontra em frente à residência de número 239, na rua Erasmo Pascoal, no bairro Cambará, e que também seja feita uma operação tapa-buracos na mesma. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 638 de 2017. Sugere ao Executivo que tome providência no sentido de retirar a árvore localizada na rua Fernando Costa, número 518, bairro Bom Jesus 1, pois correndo o risco de cair em cima das residências. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 639 de 2017. Sugere ao Executivo firmar parcerias com empresas privadas, visando disponibilizar cursos de línguas estrangeira e informática. Nível básico e avançado para os munícipes. A medida tem por finalidade oferecer acesso aos cursos de idioma estrangeiro e de informática de nível básico e avançado, oportunizando, especialmente aos jovens, a capacitação para acesso ao mercado de trabalho, sem ter a necessidade de deslocar-se às cidades vizinhas para a realização desses cursos. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação número 640 de 2017. Sugere ao Executivo a criação e instalação do Museu Municipal. A medida tem por finalidade promover a busca e a valorização das identidades individuais e coletivas, por meio do resgate e preservação da história e da memória da imigração no município de Rio das Pedras. O museu é um espaço fascinante, onde se descobre, se aprende e nele se amplia o conhecimento e se aprofunda a consciência da identidade. Local de grande potencial educativo, onde se tem a verdadeira noção do que é patrimônio histórico e cultural. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 641 de 2017. Sugere ao Executivo a criação da Feira Anual de História do município, de modo especial com a participação de toda a rede municipal. Essa é uma reivindicação dos munícipes que seja providenciado a criação da Feira Anual de História do município. Esta se faz necessário, pois é de maior importância o conhecimento da história do nosso município, tanto para os alunos matriculados na rede municipal de ensino, como para a população em geral, e que a cada ano se realize por tópicos, assuntos e fatos. A referida indicação. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 642 de 2017. Sugere ao Executivo a instalação de antenas para disponibilizar sinal de internet livre em todas as áreas. A presente indicação tem por objetivo a instalação de antenas que distribuam sinal de internet livre em vários pontos do município, uma vez que os serviços de internet se tornaram indispensáveis. Considerando os fatos e motivos ora apresentados, bem como a importância da medida, o vereador signatário requer seja remetida, após a devida tramitação regimental, a presente indicação ao seu destinatário, para que suas finalidades sejam realizadas. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 643 de 2017. Sugere ao Executivo realização de cursos na área gastronômica, para aprendizado e qualificação de todos os interessados. Tal indicação tem o intuito de reunir pessoas interessadas para participarem de cursos gastronômicos, possibilitando a aprendizagem e a qualificação das mesmas, aliados a uma boa gastronomia, considerando os fatos e motivos ora apresentados, bem como a importância da medida, o vereador signatário requer seja remetida, após a devida tramitação regimental,
presente indicação ao seu destinatário, para que suas finalidades sejam realizadas. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 644, de 2017. Sugere ao Executivo que seja realizado o evento Administração Mirim, o autor com o objetivo de expor a importância e relevância da medida presente, sugerida ao Poder Executivo, passa a expor os motivos pelas quais entende a mesma necessária. A medida tem como finalidade proporcionar uma atividade diferente aos alunos, oportunizando que conheçam e participem das atividades do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 645 de 2017. Sugere ao Executivo, à Secretaria Municipal de Saúde, a celebração de convênio com clínicas médicas, visando a implantação do programa Meia Consulta, junto aos pacientes hipossuficientes do município. Muitos municípios brasileiros já trabalham com o sistema de meia consulta. Várias clínicas trabalham com o desconto no valor das consultas para pacientes hipossuficientes. Todavia, preferem realizar parceria com o município, pois não tem condições de oferecer o desconto a todos os pacientes. E o município pode realizar de forma mais eficiente a triagem dos pacientes que realmente não têm condições de arcar com o valor total da consulta, mas que também não querer esperar pela consulta na rede pública. Muitos pacientes preferem pagar meia consulta e esperar o atendimento que demora em média 15 a 30 dias, ou até mais, na rede pública. Devido à grande demanda, principalmente em determinadas especialidades, essa parceria entre a iniciativa privada e o poder público é de grande importância para todos, pois ajuda a desafogar o número de consulta na rede pública. Fomenta a demanda nas clínicas particulares, que ainda não poderão usufruir de benefícios fiscais, e, ao mesmo tempo, a iniciativa contribuiu para um atendimento mais rápido do paciente, devido à menor espera de atendimento na rede privada. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 646, de 2017. Sugere Executivo a manutenção do asfalto na rua Rafael Augusto de Souza Campos, no bairro Bom Jesus 3, próximo à bica da área de lazer. Vereador autor, Giandre Deive Roncato. Indicação número 647, de 2017. Sugere ao Executivo que viabilize uma canaleta para escoamento de água pluvial na rua Nicolino Paris, esquina com a rua José Milan, bairro Dr. Jorge Cury, pois moradores falam da dificuldade do escoamento da água que acumula neste cruzamento. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 648 de 2017. Sugere ao Executivo que proceda à operação tapa-buraco na rua Altimário Antônio Martelo, centro, próximo à ponte, pois os motoristas têm enfrentado transtornos ao trafegar nessa via pública. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 649 de 2017, que o Poder Executivo viabilize, através da Secretaria Municipal competente, operação tapa-buracos na rua Ângelo Maniassi, no bairro Jardim Dona Rosina. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Indicação número 650 de 2017, sugere ao Executivo que viabilize a operação tapa-buracos na Avenida Serafina Luca Marino, residencial Parque Cambará, em toda a sua extensão, tendo em vista vários buracos. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Indicação número 651 de 2017. Sugere ao Executivo que viabilize a operação tapa-buracos na rua São Vicente de Paula, em toda a extensão que compreende o bairro Jardim Dona Rosina, tendo em vista vários buracos. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Indicação número 652 de 2017. Sugere ao Executivo que viabilize a operação tapa-buracos na Avenida Rosina Figurelli Cury, Jardim Dona Rosina, em toda a sua extensão, devido aos inúmeros buracos. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Indicação número 653, 2017. Sugere ao Executivo que viabilize a operação tapa-buracos na rua Marina Ernesto Montagnani,
em frente ao número 86, bairro São Cristóvão, tendo em vista buraco. Vereador autor Ilzanete Alencar de Souza. Indicação número 654 de 2017. Sugere ao Executivo que viabilize a operação tapa-buracos na rua Maria Poliniato Froner, em toda a sua extensão, bairro São Cristóvão, tendo em vista inúmeros buracos. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Indicação número 655 de 2017. Sugere ao Executivo a operação tapa-buracos na rua José Laquimede, na altura do número 36, localizado no bairro Cambará. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 656, 2017. Sugere ao Executivo que o mesmo determine ao órgão competente o cumprimento da Lei número 2.873, de 30 de março de 2015, a qual dispõe sobre limpeza e capinação de terrenos baldios municipais na rua Pedro Cesarim, esquina com a rua Jerônimo Ernesto Barrichello, localizado no bairro São Cristóvão 2. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 657 de 2017. Sugere ao Executivo que seja realizada uma análise em todas as bicas da água do município a fim de constatar a qualidade da água. Uma vez constatado que a água está imprópria para o consumo, proceder à instalação de placa informando a população sobre os motivos da mesma não ser potável e os riscos decorrentes do seu consumo. Vereadores autores Fernando de Oliveira Antônio e Geandre Deive Roncato. Requerimento número 53 de 2017. O assunto é informar se já existe ou tem alguma previsão para um novo planejamento sobre o tráfego de caminhões nas ruas centrais e principais de nossa cidade, em especial a Rua Tiradentes. Vereador autor Leandro Felete Penati. Está em discussão o requerimento número 53/2017, de autoria do vereador Leandro Felete Penati. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert, Alan Leite Richter. Sim. Total de sim, 8. Total de não, 0. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 54 de 2017. O assunto é: qual a previsão para o funcionamento da quadra esportiva do bairro Luiz Massude Cury? Há possibilidade de passar a máquina e colocar 2 traves para os moradores usarem, enquanto não são inicializadas as obras? Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 54/2017, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert, Alan Leite Sim. Richter. Total de sim, 8. Total de não, 0. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 55 de 2017. O assunto: que envia a esta casa cópia do plano de expansão da iluminação pública a ser custeado pelo CIP, pois foi para esse fim que a mesma foi criada, e a cópia de quanto está arrecadando por mês e onde está sendo usado esse recurso. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Está em discussão o requerimento número 55/2017,
de autoria do vereador Edson Donizete Marconato. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Sim. Giandre Deive Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Neiva Raquel Rubia, Trude Pert, Alan Leite Rister. Sim. Resultado: total de sim, 8. Total de não, 0. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 56 de 2017. O assunto: qual a justificativa para que o município de Rio das Pedras autorizasse um aumento de 50% na tarifa de 1 hora para a Zona Azul de R$ 1,00 para R$ 1,50, sendo que a inflação acumulada do período não chegou a 10%. Portanto, requeiro também a cópia de todo o processo autorizador. Contudo, esse aumento estará prejudicando a população, bem como todo o comércio local que já vem sofrendo devido à crise nacional. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Vereador, pode assinar junto? Claro, pode assinar. Senhor, posso junto? Eu também gostaria. Eu também gostaria. Pode assinar. Os demais vereadores, ou todos os vereadores, se puderem assinar em conjunto esse requerimento, eu ficaria agradecido. Vereador, eu também peço autorização para assinar, depois gostaria que você enviasse uma cópia, acho que a todos os vereadores, que isso é de suma importância para nós sabermos aí o que aconteceu. Obrigada. Ok. Está em discussão o requerimento número 56/2017, de autoria do vereador Edson Donizete Marconato. Agradeço a todos que estão assinando em conjunto. Muito obrigado. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Sim. Giandre Deive Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert, Alan Leite Rister. Sim. Sim. Resultado: total de sim, 8. Total de não, 0. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito ao vereador Giandre Nabuco Roncato que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. Vou ler Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Obrigado, boa noite. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de inscrição de oradores. Com a palavra o vereador Leandro Felete Penati.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, guarda municipal, ex-vereador Vandinho, boa noite. Eu queria comentar, não pude deixar de prestar atenção aqui numa indicação hoje, dos vereadores Geandre Dave Roncato e do Fernando de Oliveira Antônio, número 623, viabilizar a colocação de câmeras inteligentes em pontos estratégicos da cidade. Esse sistema fotografa e registra todas as placas de veículos que entrarem e saírem do município. Com isso, nós vamos ter muito mais resolução, queda de roubos de veículos, recuperação de veículos roubados, roubos na cidade, vai inibir a marginalidade em vim de roubar em Rio das Pedras. Identificar outras questões que nossa cidade, da nossa cidade possa estar sofrendo em relação à segurança. Eu estive analisando essa indicação aqui, eu gostaria de fazer um apelo aí ao prefeito e às autoridades responsáveis, que pelo meu entendimento, eu acho que para que isso seja efetivado e viabilizado, e como foi também indicado pelo vereador Francisco Vanderlei, uma secretaria de segurança pública, e que a gente sabe que será devolvido aqui da casa uma quantia considerável para o executivo, que ele destinasse aí entre 10% a 15% do valor e estruturasse uma secretaria para que essa sugestão dos vereadores fosse acatada. A gente sabe que é difícil, o Rio das Pedras anda passando aí por vamos falar assim, uma recuperação aí das contas do município, mas que fique registrado aí essa sugestão aí em cima dessa indicação, e que abra entre também os vereadores a discussão, né? Nessa discussão que não é um assunto tão urgente na cidade, né? E também eu queria compartilhar com vocês aí, eu tive o cuidado de fazer algumas pesquisas em relação a isso. Você passa para mim, Luiz? O primeiro, eu tive esse é um programa da cidade de São Paulo. Bom, a gente sabe, né, que a realidade nossa não é igual à cidade de São Paulo, mas que fica a sugestão aí para o executivo, se caso for implantar esse sistema de câmera que os vereadores pediram, que dê uma olhada, que se baseie nesse programa. Ele diz assim: a Secretaria Municipal de Segurança Urbana lançou o site City Câmeras recentemente, com orientações à população e às empresas sobre como participar do programa. O site City Câmeras prefeiturasp.gov.br será uma plataforma de monitoramento de segurança da cidade, reunindo imagens de todas as câmeras conectadas ao sistema, em que todos poderão ser acessadas diretamente pelos distritos policiais, batalhões da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, garantindo mais agilidade nas ações de prevenção e combate ao crime e contribuindo nas investigações. Luiz, abra aquele segundo trecho lá, o segundo link que você precisa. Esse é o site que eu falei do City Câmeras. Se o Luiz descer um pouquinho mais para baixo, se nota-se que lá em São Paulo agora, por isso, está mais para baixo, por favor. O monitoramento lá, ele é online, lá, ó, ao vivo. Aí deve ser o que, Luiz? Alguma das marginais de São Paulo. Olha o tamanho, olha como que está sendo monitorado o sistema. Então, eu queria deixar esse apelo aí para a prefeitura, que olhasse com carinho essa necessidade.
Muito obrigado. Boa noite. Com a palavra o vereador Geandre Dave Roncato. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas. Fico sensibilizado pelo vereador Leandro, que talvez essa indicação que nós estamos sugerindo ao executivo já está, né, sensibilizado pela situação também, né? Vê que há necessidade. Acho que ele falou bastantes palavras que eu iria falar aqui, não preciso nem muito que responder, mas essa foi uma ideia que nós participamos da audiência pública da Polícia Militar durante a semana, e uma das recomendações que eles dão na parte da segurança é sobre essas câmeras colocadas em pontos estratégicos da cidade. Eu peguei uma reportagem da IPTV, na qual a cidade de Indaiatuba aderiu ao projeto, e gostaria de mostrar para os senhores. Montou um sistema inteligente de segurança em toda a cidade, que inclusive já conseguiu prender 69 pessoas em flagrante em um ano. Vamos mostrar hoje, né? Vamos, porque ele localiza imagens a pedido da Guarda Municipal e da Polícia Militar de uma forma muito rápida. A Ellen Sacconi agora está aqui ao vivo com a gente, vai explicar certinho como funciona, né? Porque o resultado, pelos números aí, tá bem animador, né, Ellen? Boa tarde para você. Isso mesmo, Du. Boa tarde a todos. A gente está numa central de monitoramento, isso já é conhecido em várias cidades, né? Mas o grande diferencial, então, é esse sistema. O Paulo, que está operando, já vai dar logo um exemplo para a gente na prática. A gente vai ver no telão uma imagem recuperada de 9 horas da manhã, são vários carros passando. Ele seleciona ali vermelho. Então, vamos supor que tem um carro suspeito vermelho. A partir desse momento, dessa seleção, o sistema vai colocar, olha só, todos os carros vermelhos e pessoas usando roupas vermelhas, e aí cada um tem um horário ali marcado. Isso tudo vai agilizar muito o trabalho para identificar um suspeito, por exemplo. Em um ano já foram feitas 138 ações nesse sentido, 69 pessoas foram presas, como a gente falou logo no início, 39 indiciados e 114 carros durante esse ano foram apreendidos, estavam em situações suspeitas e foram apreendidos. Na prática, secretário, como é que funciona? A polícia indica o que precisa e vocês usam esse sistema? Sim, a população, alguém que vê o suspeito, né, sabe a característica, não sabe a placa, mas sabe a cor ou algum outro característica do veículo da pessoa, passa para a Guarda Civil e ela faz essa busca nesses vídeos nas 130 câmeras que nós temos na cidade. Rapidinho, o Paulo vai selecionar uma outra imagem agora, ele vai fazer um caminho percorrido. Por exemplo, então, vamos supor que nessa avenida precisaria ver os carros que foram na direção da esquerda, vocês estão vendo aí que ele fez uma flecha, e aí a partir daí o sistema seleciona então. Hoje existem 964 câmeras em mais de 150 pontos, vocês pretendem ampliar isso? Houve uma redução de criminalidade nesse sentido, né? Sim, houve. A gente usando a tecnologia, que é o que a gente pode fazer hoje, usar a tecnologia, ela otimiza as forças policiais, tanto da Guarda Civil como da Polícia Militar, no trabalho de patrulhamento da cidade. Tem um dado muito interessante, por exemplo, o homicídio caiu 44% no último ano, furto 20%. O senhor atribui isso também ao uso do sistema? Sim, também, porque a gente tem visto que a tecnologia, ela otimiza as forças na rua, então você consegue ir atrás mais certeiro na ocorrência e nas pessoas que são suspeitas. Tudo que a gente precisa hoje é agilidade mesmo para conseguir esse tipo de índice. Então, Eduardo. Obrigadão, a tecnologia sempre avançando muito, é um tipo de investimento que compensa demais, né? É porque a gente vê bandidos muito bem armados, muito bem organizados, a segurança, né, as autoridades também têm que ter isso a seu favor, né? Claro. Eu vejo que hoje os vereadores estão bem empenhados em buscar as emendas parlamentares com seus deputados. Então, talvez o prefeito possa entrar num projeto aí, e já que muitas vezes hoje a gente se encontra com a Guarda Municipal bem deficitária pela forma de trabalho, pela segurança que os meninos fazem para a gente aí, seria uma forma de investimento para o município e inibir a marginalidade aqui. Uma outra indicação que eu fiz foi referente ali no bairro Cambará, na pracinha da Vovó Tita. Ela tem uma
uma praça onde tem um bolsão de estacionamento. E essa rua hoje virou uma rua de comércio ali no bairro. E a dificuldade de se estacionar, correndo bastante perigo, com acidentes de carro. Então eu sugeri ao prefeito e ao órgão competente, talvez o setor de trânsito, analisar e ver uma forma legal aí que aumente as vagas dos clientes e também os proprietários dos comércios que tem ali. Outro pedido meu foi referente à entrada da cidade pela rodovia do Açúcar. Nós vemos que aí até uma via expressa que tem ao lado da concreteira, que os caminhões ali na concreteira já entram para não estacionar no estacionamento que fica para quem vai carregar na caninha da roça. E Semato também, que é uma propriedade particular de uma empresa do município, que o prefeito notifique para que seja uma entrada bonita na cidade. Sendo que essa entrada pela rodovia do Açúcar, muitos visitantes, muitos empresários entram por ali e a primeira impressão é que fica. Então, se dá uma geralzinha ali na rotatória, plantar grama, plantar flor, pintar as guias, ficaria mais bonito a entrada da nossa cidade. Também nós fomos, eu e o vereador Dr. Fernando, fomos na Assembleia Legislativa essa semana, conversar com o deputado Cauê Macris, na qual nos recepcionou muito bem. Foi uma grande aprendizado que tivemos. E lá a gente também sugeriu uma emenda parlamentar. E a gente sugeriu ver se ainda esse ano consegue uma ambulância para a cidade, diante das situações que a gente se encontra ali no hospital. Ainda mais que agora o senhor Vanderlei também está pedindo uma central de ambulância. Quem sabe ter uma ambulância nova, né, Vanderlei? E aproveitamos também e passamos na rodovia Colinas do Tietê, na qual vários vereadores já solicitaram lombada ali na rodovia Júlio Antônio Basso, próximo à Academia Benfit, que devido ao bairro está sendo bem populoso, tem essa academia, tem também um estacionamento de caminhão ali, e a gente está pedindo um redutor de velocidade. Já pediram pelo executivo por aqui, a Neiva já pediu, o Canela já pediu, acho que o Marconato também solicitou, e vimos que houve um pouco do esquecimento do nosso pedido. Então fomos levar pessoalmente, quem sabe resolve. Pela quarta vez eu estou fazendo um pedido de tapa-buracos da rua Rafael Augusto de Souza Campos. Vamos insistir mais uma vez, né? Temos que ser persistentes, nós legisladores com o Poder Executivo, porque faz quase 3 anos que há esse buraco. Foi aberto numa vez que teve que fazer uma recuperação da água que passa aí dos canos, e até hoje quem mora nessa rua, quem passa nessa rua, que vai na bica, segue esse transtorno aí, que é uma vergonha. O outro pedido que nós fizemos foi referente que as nossas bicas da cidade, elas são bem frequentadas, e principalmente a bica do Nova Java. E a gente pede que, se já foi feito a análise técnica dessa água, que sejam colocadas placas identificando que a água não é potável para beber, ou talvez ela tenha que receber um tratamento após capturar ela na bica para levar para casa. Talvez umas gotinhas de água sanitária. Tem que ser identificado para a população futuramente não ter problema de saúde. E diante de algumas situações que hoje a gente sentiu na pele do morador, essa semana também pegou fogo no antigo prédio da Painco. Hoje foi colocado fogo num lote aqui no São Cristóvão. O ar está seco, as pessoas correm o risco de pegar fogo na casa, crianças com doenças respiratórias. A lei 2.873 de 2015, referente ao Mato Alto, está aí. A Secretaria do Meio Ambiente deu início, mas acho que o prefeito tem que dar uma insistência nas notificações e concluir a lei até o final. Não adianta apenas notificar os proprietários.
não fez o que está na lei, a prefeitura vai e faz, manda cobrança, para ter uma cidade mais bonita, uma população mais satisfeita com a administração pública. Obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite. Boa noite a todos e todas, né, autoridades, guarda municipal, estão de parabéns, hein? Vocês não tem jeito, hein? Vocês trabalham mesmo, hein? Tirar o chapéu para vocês, hein? Público presente, Ivandim, seja bem-vindo, Gels, Perim foi vereador aqui também, né, Perim? Também trabalhou nessa casa aqui, né, Perim? Seja bem-vindo, está sempre com a gente aí. Demais vereadores, presidente da casa, vereadoras, funcionários, advogados. Então, gente, eu queria falar um pouquinho hoje do bairro Sem Terra, sabe? É um bairro que eu estou sempre lá. Esses dias a gente foi no sábado lá, me questionaram, porque eu faço muito pedido e vou fazer mais. Se Deus quiser, até dezembro vou inteirar os 300. Minha parte eu vou fazer. Infelizmente, eu fui nas casas pedir voto e quando me pede as coisas, eu vou fazer a notificação, eu vou mandar para o prefeito. Se não tem dinheiro, eu sinto muito. Sei que está difícil, mas vamos ver o que dá para fazer, né? Até nosso presidente deu uma mordidinha no meu sábado lá, falou, Canela, tem que explicar, o povo está sem dinheiro. Viu? Então, passa para mim a foto lá, Luizão, por favor, do Sem Terra, lá daquele buraco lá. Ó. Esse buraco aí é na rotatória, gente. Rotatória do Sem Terra. Já fiz 2, acho que a Neiva também fez, né, vereadora? Pedi, falei com o prefeito diretamente. Se um cara passar ali meio bêbado, meio com problema difícil na cabeça, ele vai cair e vai morrer. Hã? Difícil a rua que você não encontra um buraco hoje. É difícil, vereador, mas esse aí é na rotatória. Não tem dinheiro? Manda a máquina lá cavar, pôr pedra, fazer alguma coisa. Sei que não tem dinheiro para fazer, mas vamos deixar alguém cair aí e morrer primeiro para tomar conta desse buraco aí? Eu moro no bairro lá, tá indo gente todo dia na minha casa lá, estou sendo cobrado, estou tomando paulada na rua aí. E o povo está cobrando com direito, viu? Com direito. Sei que está duro aí, mas vamos ver o que dá para fazer ali, né, comandante? Tem um outro buraco também, Luiz, ali subindo Sem Terra, na rua Abel Silveira Martim, perto da escola. Eu vi aquela foto aí. Do vídeo, por favor. Se puder apagar a luz aí. Isso aí também eu já fiz 2, acho que tem mais vereador que fez também pedido aí desse buraco. Não, esse aí é do Campinho, Luiz. É uma rua. Pode deixar do Campinho também. Esse é do Campinho do Sem Terra, lá da quadra. Só o buraco perto da escola, gente. Tá. Gato morto lá dentro. Já pedi várias vezes. Depois o Canela é chato, né? Faz muita cobrança, né? Eu ganhei a eleição para trabalhar. Eu vou trabalhar. Se não ganhei a eleição para ficar em casa dormindo, não. Da prefeitura? É. Tá feio aqui o esgoto aqui, ó. Olha aqui, ó. Pedi para eles tomar providência disso aqui. Ó, gente, aqui em frente uma escola, hein? Ó a escola aqui, ó. Criação morto. Esgoto ao céu aberto. Já pedi pro SAI, vou pedir de novo pro SAI. Vou tomar providência disso aqui. Vamos ver, né? O que dá pra fazer, né? Pra consertar isso aqui que tá feio, né? Essa é a segunda vez que estou pedindo. Segunda vez. Tá vendo? Ali numa escola, gente. Sabe onde que é lá, né, Gelson? Você viu lá aquele buraco lá, né? Já pedi várias vezes. Viu? Já teve mais vereador também que pediu lá também. Pelo menos uma operação tampa-buraco ali, né? Não dá para fazer, tirar aquele esgoto dali. Fiz o pedido para o SAI também. Tem do Campinho também, Luiz. Por favor, passa da quadra. Coloca aí, reforma total do... Essa é a quadra do Sem Terra lá. O mesmo endereço, coloca o mesmo. Não precisa pôr endereço não, reforma do Campinho.
Ali tem uma reciclagem do lado, nada contra. Acho que tem que arrumar um lugar para esse pessoal trabalhar, gente. Eu sei que está difícil, várias pessoas pedem para pôr as reciclagens nas áreas verdes, mas o prefeito tem que conseguir uma área para esse povo trabalhar, que eles também precisam trabalhar. E eles dão emprego para a população, né? Do lado ali tem a reciclagem. Da poda de árvore também eu pedi lá da última rua do Sem Terra lá também, que lá o ônibus nem consegue passar lá também. Sujeira que está lá. Já pedi 2 vezes também, né? Para pintar a primeira rua subindo Sem Terra também de amarelo um lado, porque estão reclamando bastante ali, eles colocam carros 2 lados e não tem como passar. O ônibus mesmo tem que parar para tirar carro da frente ali. É só isso aí, gente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Fernando de Oliveira Antônio. Uma boa noite a todos. Saúdo os nobres pares na pessoa do senhor presidente Carlos Ivan Sica, na plateia dos ex-vereadores Perim, Vandinho Canela, sejam sempre todos bem-vindos. Bom, o foco hoje é a segurança pública, já motivada pela audiência pública que a 2ª Companhia realizou aqui na cidade de Rio das Pedras. A Polícia Militar fez um levantamento das 6 cidades que ela atende, e uma das cidades é Rio das Pedras. Dos muitos dados elencados nessa reunião, talvez o mais alarmante seja dos 3 últimos meses do primeiro semestre, onde se mostrou percentualmente um aumento significativo nos furtos e roubos de veículos na cidade. Nessa conversa, nesse contato com o capitão Donizete, que veio aqui, nessa audiência pública tinha outros vereadores, como o Nabuco já colocou, é que nos surgiu a ideia desse sistema de monitoramento por câmeras, salvo engano, consta inclusive no plano de governo do nosso atual prefeito. Evidente que se não der para implantar ele de uma forma inteligente, com rastreamento de placas, o início disso é muito importante, até porque a nossa cidade tem dimensões muito menores, por exemplo, do que Indaiatuba. Então a gente acredita que a implantação disso é fácil e os resultados mostram que é muito significante para a diminuição dos crimes e do vandalismo na nossa cidade. Um ponto importante que eu gostaria de destacar também nessa área, já no primeiro semestre nós tivemos aqui dentro da Câmara uma reunião com alguns guardas municipais, com o comandante da guarda, onde eles colocaram a situação difícil e precária que se encontra a guarda municipal, mas não só com relação aos veículos, aos equipamentos, mas do próprio capital humano. Na ocasião, a gente tinha quase que uma equipe cedida ao Estado. E eu fui procurado por 2 guardas na semana passada. Acho que o Nabuco, o Leandro, o Marconato também estavam comigo nessa ocasião. E eles informaram que ainda existem, salvo engano, 8 guardas municipais cedidos ao Estado. E a gente sabe que, precisando de efetivo na rua, a gente gostaria, então, que o senhor prefeito desse uma atenção especial para isso, para que a gente possa colocar esse efetivo na rua, né, de uma forma mais ostensiva, ajudando essa equipe que já faz, com as dificuldades, o trabalho operacional aqui dentro, e que a gente possa, talvez, preencher esses empréstimos ou essa sessão, que talvez faça um trabalho mais administrativo, com algum servidor efetivo, com estagiários, enfim. É uma necessidade premente. Nós vemos, então, que a segurança pública na cidade, assim como tantas outras situações, ao longo desses primeiros 8 meses de mandato, ela não vem sendo melhorada a contento. A gente vem patinando, então, porque aqui eu estou relembrando que já no início do nosso mandato, nessa legislatura, nós já tivemos essa reunião e, na semana passada, 8 meses passados, nós continuamos com esse problema, por exemplo, do efetivo nas ruas. Então, nós, nesse sentido, caminhamos muito pouco. Então, a gente vem aqui, primeiro,
se colocar à disposição para o que precisar. Segundo, para que a gente possa ter um retorno, inclusive medidas e uma política de segurança pública. O vereador Leandro comentou da possibilidade ou da necessidade de se criar, então, uma Secretaria de Segurança Pública. Não só isso, nós precisamos de políticas e de um plano efetivo de combate ao crime e de como dar condições para a nossa Guarda Municipal, dando subsídios para a Polícia Militar, no que for possível, para a Polícia Civil, da gente continuar fazendo um trabalho em prol do nosso cidadão. A gente não pode ficar jogado como se a gente tivesse aí sem um planejamento. Nós precisamos planejar as ações, principalmente quando nós temos uma situação financeira difícil, onde não se pode resolver tudo, mas um pouquinho por vez a gente tem a obrigação de resolver. E então, eu acredito que a maioria das falas aqui hoje foi voltada para essa área de segurança, motivados por essa audiência pública que nós tivemos, onde os números foram preocupantes. E, inclusive, houve um comentário lá no dia achando que era normal aumentar esses índices de furto e roubo de veículos, porque quando tem festa na cidade, né? Mas foi bem colocado que a festa do rodeio, no caso aqui, as festividades de aniversário da cidade foram em julho. E esse levantamento ele foi até junho, ou seja, o aumento deve ser maior ainda do que aqueles números que foram estabelecidos. Então, fica aí a nossa motivação de hoje. A gente espera que essa indicação possa ser atendida, ou que a gente possa, aí, de alguma forma, ajudar o município a se cadastrar nesses planos, ou, se for o caso, através de alguma emenda na LOA. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Trudbert Alan Leite Rister. Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, público presente, ex-vereador Jaime Perim, ex-vereador Vande Canela, Guarda Municipal, bem-vindo. Eu queria complementar, aproveitar o gancho, né, do que a gente está falando sobre a segurança pública. Eu acho que é importantíssima essas ações, essas indicações que ocorreram aqui hoje. E o que a gente não pode deixar passar é que é o seguinte, como o nobre vereador Leandro colocou sobre a questão de Indaiatuba, nós não temos ainda uma cidade que nem Indaiatuba. Mas isso não significa que, se nós não temos todo o aparato que Indaiatuba tem, eu acho que a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Se lá tem 200, 300 câmeras, por que não aqui começar com 2, 3, meia dúzia de câmeras, uma na entrada da cidade, outra na outra saída, nas ruas principais? Eu acredito que, se começar a esperar um momento propício sempre, a gente nunca vai ter esse momento propício, porque os equipamentos são caros e a gente fala, mas não dá para fazer do jeito que tem que ser feito. Mas qual é o jeito que tem que ser feito? Eu acho que o jeito que tem que ser feito é, primeiro, dando condições de trabalho para a Guarda Civil, que mantém o seu empenho diariamente e que pode coibir mais ainda, além do trabalho que eles já fazem, com uma, duas, três, meia dúzia de câmeras. Por quê? A gente tem que sair na frente de quem está pensando em fazer alguma besteira. E com isso, a cidade vai ganhar espaço, vai ter condições, as pessoas vão saber que em Rio das Pedras está tendo câmera. E o que a gente escuta é que é o seguinte, a prevenção é a melhor maneira. Uma vez eu escutei um cidadão falando a respeito de um problema aí, e disse o seguinte, que as casas que têm câmeras, ou cerca elétrica, ou cachorro, eles passam reto e vão na outra. Então, se a gente tiver uma câmera na entrada da cidade, uma na saída, no centro, começando por esses locais, quem sabe a gente não começa a colocar essas pessoas em outros locais. Mas a gente tem que começar de alguma maneira, tem que começar a fazer com que isso se torne realidade e não ficar pensando numa coisa grandiosa que é mais difícil de fazer. Mas se não dá para fazer com grande, vamos fazer com pequeno, vamos implantar de uma maneira que possa apresentar um resultado, e acredito que vai apresentar, seja ela qual for. Implantando já vai proporcionar aqui um recurso para a Guarda Civil e para militar, ou para até os munícipes, né? E outro dia... O senhor me permite uma parte, sim, vereador?
Lá na audiência pública, eu conversei com um amigo meu, que é secretário de Segurança Pública de Elias Fausto. E o município, o prefeito deveria se esforçar em criar a Secretaria de Segurança Pública, que tem verbas que poderia vir da Segurança Pública do Estado diretamente para a Secretaria do município. E como nós não temos a secretaria específica, fica até difícil de implantar esse tipo de coisa, entendeu? Que o ideal seria que seja criada a Secretaria de Segurança Pública do município. Entendo. Para poder implantar essas melhorias de segurança no município. Isso é importante que tivesse um estudo sobre essa situação, até mesmo por estar viabilizando talvez emendas parlamentares que venham direcionada para a questão da segurança, né? Então, acho que isso é realmente importante. Eu queria fazer uma colocação também sobre a indicação da água que o Geandre e o Dr. Fernando fizeram. E se a gente se atentar a uma questão da importância da gente estar fazendo a prevenção também sobre a água, porque eu estava lendo um artigo outro dia que falava sobre as doenças causadas pela água. Então, através não deixando acontecer, se essas águas estiverem com parasitas, estiverem com hepatite, estiver com outros vírus que possam ser, na verdade, impedidos de que atinjam, principalmente as crianças que bebem essa água, e que com certeza vai ter menos gente doente no pronto-socorro ou aí na rede, né, que nós temos aí hoje. Então, eu acredito que é importante estar fazendo sempre a prevenção. E a água, todo mundo bebe, ninguém fica sem ela, né? Parabéns aí o que vocês falaram. E essa questão da câmera também, né, que é imprescindível para Rio das Pedras hoje. Então, acredito que é muito importante. Queria fazer só mais uma colocação aqui, através da indicação. Há 3 semanas atrás a gente tinha 7 indicações de tapa-buraco, semana passada 8, hoje tem 12. Eu acho que na mesma proporção que aumenta, né, as indicações, aumentam os buracos na nossa cidade. Realmente precisa ser feito alguma coisa em relação a esse sentido, urgentemente, né? Eu não fiz nenhuma indicação hoje, mas eu gostaria de falar. Luiz, coloca essa do ano passado, fazendo um favor. Eu prometi para algumas pessoas que eu estaria o ano passado. A gente teve algumas pessoas que a gente já conhece de longa data, que são munícipes aqui de Rio das Pedras, e que o ano passado, ou em 2014, na verdade, não foram contemplados com a entrega da casa própria aqui em Rio das Pedras. Então eu procurei a assistente social da prefeitura ano passado, e ela tinha uma pesquisa em mãos, e ela mostrou nessa pesquisa qual é o tamanho do déficit. Sobe um pouquinho, Luiz. Sobe um pouquinho mais. Eu tenho um número aqui. 1.472 é o número estimado de pessoas que não têm a sua casa própria em Rio das Pedras. E a gente fica chateado com algumas coisas que aconteceram, porque a gente tem pessoas que a gente sabe que estão à margem aí da pobreza e de condições que dão o seu suor, trabalho duro, e que não consegue pagar corretamente um aluguel e que não tem a sua casa própria. Então, o ano passado, eu procurei o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, o Rodrigo Garcia, entreguei essa pesquisa na mão dele, dizendo tudo o que aconteceu aqui em Rio das Pedras em relação àquilo que é o anseio da população. E tem uma parte que ali talvez não dê para ver, que é o seguinte: a maioria dessas pessoas vive em casa de aluguel e compromete boa parte da renda, prejudicando consideravelmente a qualidade de vida deles próprios e de seus dependentes. Os poucos que conseguem fugir do aluguel muitas vezes moram em condições precárias. Então a gente sabe que a gente precisa estar fazendo sempre alguma coisa, buscando de alguma maneira ajudar o nosso próximo. E a gente sabe que esse número aqui em Rio das Pedras de 1.400 casas, isso foi do ano passado, acho que foi feito em 2014, 2015, foi entregue em 2016, mas hoje acredito que esse número é muito maior.
Então, levando isso em consideração, eu achei que a gente tinha que procurar diretamente o secretário, né, de Habitação, e está expondo a necessidade da criação aqui de novas casas para essas pessoas que realmente, quem sabe a gente consegue trazer novamente aqui 200 casas para Rio das Pedras. Então eu estou me empenhando cada vez mais nesse sentido e buscando com quem de direito possa estar nos ajudando. Recentemente, eu estive novamente, você pode colocar o vídeo? Eu estive recentemente com o secretário de Habitação e fui novamente questioná-lo sobre a possibilidade de nós estarmos sendo contemplados aqui e o que nós precisávamos para poder ter essa casa própria aqui em Rio das Pedras. Então tem um vídeo aí que eu gostaria de passar. Aqui ao deputado Aldemar, muito obrigado por ter, de uma maneira, há algum tempo a gente já está querendo, né, estar aqui com o Rodrigo Garcia, no qual a gente já conhece o trabalho junto com o deputado Aldemar, e a gente vem pleiteando a questão da nova moradia em Rio das Pedras. Então, por isso que a gente pediu o contato do Aldemar, que nos atendeu, estamos aqui hoje, e gostaria que o Rodrigo nos dissesse alguma coisa em relação a essas moradias, do que a gente pode estar sonhando para Rio das Pedras. Olha, é um prazer receber você, o deputado Aldemar, aqui na Secretaria de Habitação, onde eu pude explanar a política habitacional do governador Geraldo Alckmin, os desafios que nós estamos tendo nesse momento de crise de continuar as nossas obras. Rio das Pedras é uma cidade média, uma cidade que tem grandes desafios pela frente e também um grande déficit habitacional. Lembrávamos aqui do último conjunto habitacional entregue pela CDHU, que foi no ano de 2014, e a necessidade agora de novas obras. Conversei com ele sobre a importância da Prefeitura Municipal ter um terreno, né, que esse terreno é o primeiro passo para que, com a doação feita ao Estado, a gente possa empreender e que nós estaremos, nos próximos 2 meses, avaliando as áreas que serão propostas pela Prefeitura para saber se alguma delas passa nos nossos critérios técnicos para que a gente possa ter um convênio assinado com o Rio das Pedras, que é o primeiro passo antes de uma obra efetiva da CDHU. Estamos à disposição da cidade, temos também o programa de regularização fundiária, o programa Cidade Legal, que também dá a titulação a imóveis que às vezes há anos e anos existem, mas não são titulados, né? Isso dá segurança jurídica também, principalmente às famílias mais carentes, e vamos estar à disposição da população de Rio das Pedras, não é isso, Alckmin? É isso aí, eu gostaria de dizer aos moradores de Rio das Pedras o carinho que eu tenho por aquela cidade, e é evidente que eu tenho lá o Tutinho, que já de longa data, né, essa relação política, e é um cidadão, né, que sempre defendeu os interesses da cidade, tem me pedido já há muito tempo para trazer aqui ao nosso colega Rodrigo Garcia, que hoje, além de deputado federal, está ocupando aqui a secretaria, a pasta da habitação, dizer que nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação de devolver a Rio das Pedras a confiança que depositaram em nós. Parabéns, Tutinho, por essa sua atitude, né? E agradecer o meu colega Rodrigo Garcia, que hoje na pasta da habitação tem aberto aí, principalmente nas moradias que atinge um programa social fantástico. Muito obrigado, secretário. Através dessa conversa, né, como a gente pôde perceber, ele deu as informações no qual eu vou estar procurando o senhor prefeito, o Carlos De Favre, apresentando a essa condição da gente propiciar para o governo o estudo de uma área no qual pudesse ser doado e para que isso possa ser revertido em casas para as pessoas aqui de Rio das Pedras. Então, eu estou me empenhando desde o ano passado nessa questão, mas isso é importante, como eu deixei num relatório escrito para ele, que é o seguinte: as pessoas que merecem essas casas mais do que são pessoas do grupo de risco, pessoas que já moram há mais de 10 anos em Rio das Pedras e que não têm realmente recurso para conseguir uma casa própria. Eles precisam, sim, dessas casas do CDHU, que eles possam pagar uma prestação que realmente esteja ao alcance deles. Então, eu vou estar me empenhando cada vez mais nessa realização, que é um dos maiores sonhos do
das pessoas que têm a vontade de ter essa casa própria no seu nome, poder estar pagando, saindo do aluguel e aproveitando o dinheiro para outras necessidades do seu dia a dia. Então, vamos levar ao senhor prefeito essa necessidade, ver o que pode ser feito, para que nesses 2 meses a gente possa estar entregando ao secretário de Habitação, talvez aí uma área para que eles possam realmente estar fazendo alguma coisa em relação a essas moradias em Rio das Pedras. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhoras, senhores, conforme vocês perceberam na pauta da ordem do dia, nós temos hoje na votação 2 projetos de lei do Executivo. O número 30, que diz respeito à autorização para cancelar o convênio com a Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatra, né, que deixou de existir aqui em Rio das Pedras. E o segundo, que também... A respeito até do nome, como vem escrito isso, né? Porque fica uma maneira, não sei se realmente essa casa, ela funciona dessa maneira, casa de apoio ao drogado, fica meio... Eu acho que foi por isso, né, que deixou de... É o nome dele, que conforme vem escrito. Sim, realmente tem alguma coisa diferente aí. Mas... Eu acho que seria mais conveniente, né? Existem coisas mais técnicas hoje, como adictos, né? Porque aí está dando a impressão que está apoiando aquela situação ainda, né? Vereador, essa empresa encerrou as atividades, por isso que está sendo revogada a lei. Não, eu entendi, só que da outra vez eu já não tinha entendido o nome como estava sendo usado, porque para mim está no pejorativo aí, né? Já está difícil, aí fica pior ainda. Mas temos que cobrar ao prefeito um novo projeto para que se faça um novo convênio com uma outra empresa, igual o senhor está falando. Sim. Para que os adictos, né, sejam cuidados e tratados. Sem tratamento eles não podem ficar. Sim. A sua manifestação faz sentido, vereador? Porque realmente aparece como Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatra. A gente sabe que a intenção, né, é para que ele supere essa condição de dependente químico, né? É o apoio no sentido da superação. E o segundo é que também autoriza o Executivo a constituir, a criar, né, na Câmara de Conciliação de Precatórios. É uma forma dele conseguir resolver os problemas de dívidas de precatório com um deságio de até 40% do valor do precatório, o que facilitaria em muito ou contribuiria para a melhor condição financeira do município. Não havendo, por conta disso, que nós teremos uma segunda parte. Não havendo mais oradores inscritos, declaro suspensa a sessão por 15 minutos. Gostaria de suspender, ver com os novos vereadores aí. Já foi? Já foi? Não, já foi. Reaberta a presente sessão, passamos à leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia de hoje. Tendo em vista a apresentação do ofício de retirada do projeto de lei do Legislativo número 11/2017, lido durante o expediente desta sessão, fica, portanto, excluído da pauta da ordem do dia de hoje a emenda aditiva número 1 e o respectivo projeto de lei, dando, portanto, sequência nas demais matérias. Essa retirada diz respeito àquela contribuição à Associação dos Protetores dos Animais. Projeto de lei do Executivo número 30, retificando 30 de 2017. Revoga em seu inteiro teor a Lei Municipal número 2.953, de 9 de janeiro de 2017, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatra, CADA, entidade de direito privado autônoma sem fins lucrativos, de utilidade pública, objetivando o atendimento no serviço de programa de recuperação destinado a dependentes de substâncias químicas
drogas e álcool a jovens e adultos residentes no município de Rio das Pedras e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Legal. Está em discussão o projeto de lei do Executivo número 30/2017. Senhor vereador, presidente, eu gostaria que esta casa encaminhasse um ofício para o prefeito, que ele mandasse para nós com qual casa que vai ser feito um novo convênio, para não deixar desamparada essas pessoas, ou se já tem um convênio. Tá bom? Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Uzanete Alencar de Souza? Sim. Jeandre Deive Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Robecim, Trude Pert, Ala Leite Sim. Total de sim, 8. Total de não, 0. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado. Projeto de Lei do Executivo número 31 de 2017 cria no âmbito do município de Rio das Pedras a Câmara de Conciliação de Precatórios, competente para a realização de acordo com deságio de até 40% do valor do precatório. Parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, legal e conveniente. Está em discussão o projeto de lei do Executivo número 31/2017. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato? Não. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Uzanete Alencar de Souza? Sim. Jeandre Deive Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Robecim, Trude Pert, Alan Leite Rister. Resultado: total de sim, 7. Total de não, 1. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado. Concluída a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras.